Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio dessa série de gestão de perfil comportamental. Hoje nós vamos ver aqui o DISC, tá? Composto exatamente dessas 4 áreas específicas. E lembrando bem, é bom frisar isso, de que não existe na realidade um perfil perfeito, um perfil certo ou errado. Todos os perfis têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não são opostos, na realidade todos eles são complementares e principalmente, apesar de nós termos uma preferência comportamental devido às nossas experiências, crenças, valores e tudo mais, todos nós possuímos características de todas as áreas. Óbvio que uma área sempre se sobressai sobre as outras, né? Então eu especificamente, o meu perfil principal é o perfil I, de influência, ok? Tendo um segundo perfil como D, dominância, meu terceiro seria o S, estabilidade e segurança, e o quarto, né, dentro dos percentuais, dentro da última análise de perfil comportamental que eu fiz do DISC, o C seria o último. Então eu tenho características IDSC, mas observe que todos sempre teremos os 4 áreas, então nós todos somos DISC. Apesar de, no meu caso específico, eu ter o I como sendo o mais alto, ou seja, a característica comportamental mais alta que eu tenho preferência para utilizar no dia a dia. Ok? Nós normalmente dividimos inicialmente para se ter um entendimento entre as 4 áreas de dominância, influência, segurança ou estabilidade, vem de stable, ou conformidade e cautela. Nós dividimos em quadrantes, ok? Esses quadrantes nós vamos fazer aqui a divisão inicialmente na vertical, separando o lado direito do esquerdo, e vamos fazer uma linha na horizontal, separando a parte superior da parte inferior. Se a gente for começar explicando especificamente a área esquerda e a área direita, isso indiferente ainda especificamente de características do perfil, se é dominância, se é conformidade, ou se é influência ou estabilidade, nós teríamos o seguinte: na área esquerda, ou seja, dividindo isso daqui para a área esquerda, nós temos aqui o que nós consideramos como uma visão de mundo desfavorável. Então, é um processo muito mais racional, ok? O ambiente, o mundo não é favorável, então eles têm uma visão desfavorável de mundo. Então o pensamento tem uma tendência a ser um pensamento mais racional e são muito mais argumentativos. Então são muito mais de argumentação. Já o lado direito especificamente, eles têm uma visão de mundo favorável. Então é muito mais voltado para emoções e sentimentos, né? Ou seja, relacionamentos com pessoas. E aqui, em vez de argumentativo, é muito mais colaborativo. Então veja que nós já temos aí algumas características. Nós temos pessoas que têm uma visão mais voltada para pessoas, ok? Então ela muito mais ela vai tender as suas decisões pelo lado emocional, pelo lado sentimental, ela vai ver as pessoas da sua equipe, vai se preocupar com as pessoas, de como elas estão, como é que está o trabalho, então sempre voltado mais para uma visão de pessoas, de emoções, de sentimento, de conexão, de colaboração. Já o lado de cá, que é mais voltado para quê? Para resultados. Resultados, tarefas. Então, eles não vão focar na preocupação com as pessoas e com a equipe, e sim nos resultados que devem ser atingidos, nas tarefas que devem ser cumpridas, nas metas que têm que ser atingidas. Ok? Então, isso é a primeira divisão para que a gente veja. Então, nós temos pessoas
nós temos perfis comportamentais que são voltados para pessoas e temos perfis comportamentais voltados para resultados, que tem uma visão de mundo favorável com relação às pessoas, com relação a tudo isso, e automaticamente elas vão se ligar mais através de emoções, de sentimentos e do processo de colaboração. E do lado de cá, mais pela argumentação, mais pelo lógico, mais pelo racional, né? E mais voltado para resultados, para objetivos e metas. Perfeito? Separando a parte superior da parte inferior, nós temos na parte inferior, primeiro, se sentem mais fracas, então elas se sentem mais fracas, ok? Do que o ambiente. E aqui elas se sentem mais fortes com relação ao ambiente. O que significa isso? Os perfis normalmente da parte superior, D e I, elas têm uma tendência a controlarem o ambiente, se sentirem mais fortes. Como diz os dois perfis, dominância e influência. Então ele vai pelo poder e controle ou ele vai pela persuasão e influência, né? Ou ele vai através de influenciar e se comunicar com pessoas, ou ele vai pelo poder e controle sobre os resultados e pela racionalidade e pelo lógico. Então eles se sentem mais fortes. O ambiente não influencia a eles, eles influenciam ao ambiente. Já os perfis C e S, conformidade e estabilidade, se sentem mais fracos que o ambiente. Então eles são muito regidos exatamente pela estrutura, pelo ambiente, e eles se sentem mais fracos. Com isso, eles têm uma tendência a obedecerem ou a seguirem o quê? Na conformidade, regras e procedimentos que o ambiente colocou sobre ele, e na estabilidade e segurança, as rotinas, os processos, né, a estabilidade desse ambiente que impõe sobre ele. Então ele não influencia e nem domina, ele tem uma tendência que o ambiente controle as suas ações, controle os seus comportamentos e controle as suas atitudes. Ainda na parte superior e na parte inferior, aqui especificamente nós temos mais ativos, ok? E aqui são mais passivos. O que isso quer dizer, né? Não é passivo simplesmente de ficar lá quieto, parado e simplesmente obedecer ordens. Mas pela característica até mesmo do ambiente, ele deixa o ambiente influenciar. Então ele sempre se molda para se encaixar no ambiente. Enquanto que o de cima, ele sempre vai tentar moldar o ambiente para se encaixar ao perfil dele. Então há uma inversão aí. No caso aqui são mais ativos, são mais enérgicos, se arriscam mais, tomam decisões mais rápidas, não ponderam tanto sobre suas ações ou sobre os resultados, e o que eles querem na realidade é logo começar os desafios, a novidade, a inovação, a mudança. Então eles estão sempre em movimento. Enquanto que na parte inferior, ainda nessa separação, eles são mais passivos. Então eles gostam mais das conformidades, das regras, dos procedimentos, da segurança, da rotina, não tem uma fácil adaptação a mudanças. As mudanças são exigem muito esforço, tanto esforço emocional, esforço físico, esforço psicológico, né? E eles têm uma tendência a demorarem mais para a tomada de decisão, porque eles vão ponderar, eles vão levantar prós e contras, eles vão fazer comparações, né? Vão argumentar, vão ver se o ambiente, especificamente as pessoas, estão colaborativas ou não, para aí decidirem. Então, o que normalmente a gente diz é que os perfis de cima são ótimos para se iniciar tarefas, para tomar a decisão, para dar a última palavra, né, no caso de poder e controle, dominância, ou até mesmo para influenciar e persuadir os outros a realmente fazer aquela mudança, aquela inovação. Enquanto que embaixo nós temos aqui perfis que vão normalmente tender a demorar mais. Então, no caso da conformidade, vai ver se está dentro das regras, está dentro dos procedimentos, está numa lógica, é racional fazer isso, as informações, os fatos, os dados me dizem que isso realmente vai gerar resultados,
E ele começa, então, a fazer, mas ele demora mais nesse processo decisório. E a mesma coisa a estabilidade e segurança. Existe um ambiente colaborativo? Está dentro da minha rotina? Isso vai mudar muito o meu dia a dia? Isso pode gerar uma insegurança? Eu posso ter resultados não esperados? Então ele também vai demorar mais para esse processo de decisão. Ok? Então nós temos aí a divisão, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Então um hemisfério aqui todinho voltado para pessoas, um hemisfério voltado para resultados, que enxerga o mundo como favorável, através de emoções, sentimentos, conexões com pessoas, e aqui um mundo desfavorável, utilizando um processo mais argumentativo, racional, né, e não mais ligado a pessoas. Temos a parte dos que são mais fortes que o ambiente, eles moldam o ambiente à sua vontade, e os que se moldam pela vontade do ambiente. São mais ativos, energéticos, são mais passivos, mais calmos, mais ponderados. Aqui gesticulam, tom de voz normalmente mais alto, dependendo do perfil, se resultado de pessoas pode ser mais agressivo ou mais influente, mais argumentativo também, né? E a mesma forma na parte de baixo, eles têm um tom de voz mais tranquilo, mais calmo, pausado, pensam e ponderam muito. Também temos aqui, se a gente for separar especificamente a parte superior da parte inferior, nós temos aqui a parte superior como sendo o que nós consideramos como externalização, né? E aqui a parte inferior como internalização. Ou seja, é o processo tanto de interação quanto o processo de energia, que nós vamos ver inclusive no MBTI, no Myers-Briggs Types Indicator. Processo de externalização, ou seja, são tipos de perfis, a parte superior, o D e o I, que são mais voltados a eventos sociais, network, relacionamentos, alianças, coligações, né? Eventos, workshops, palestras. Eles gostam muito de estarem sempre em contato ou obviamente de um lado, né, o poder e controle da dominância em cima de estar no meio controlando, dominando, tomando as decisões, ou o influente podendo influenciar, persuadir pessoas, mas sempre em contato com outras pessoas. Já os internalizados, né, os que obtêm energia através da onde? Não mais do contato social, mas através da reflexão, dos insights, do pensamento, poderemos colocar até mesmo aí do isolamento especificamente, ou seja, eles precisam desse momento para fazer as ponderações, as reflexões, os pensamentos, para tomarem decisões e tudo mais. Então eles se energizam, eles ganham energia através do quê? De ficarem ali quietos, pensando, ponderando, refletindo, analisando por um processo racional e lógico, emocional ou de sentimentos, dependendo esquerda ou direita, mas precisam fazer isso de forma interior e não através da comunicação, do relacionamento, de falar, de ir numa palestra, de se comunicar com outras pessoas, de colocar suas opiniões, de expressar-se, né, através de gesticulações. Tons de voz, como a gente falou, tom de voz mais rápido, tom de voz mais alto, volume, né? Volume da voz é mais alto, a tonacidade com mais ênfase, enquanto que aqui embaixo mais tranquilos, um tom de voz, um volume de voz mais médio para baixo, pausas nas suas falas. Na construção do seu diálogo ele fala, ele pausa e ele continua. Aqui na realidade não, a gente brinca até que a parte superior é aqueles que fazem para depois pensar. E a parte inferior são os que pensam para depois fazer. Daí essa questão de serem mais rápidos para a tomada de decisão, porque na realidade eles não pensam, eles agem primeiro e veem no caminho os ajustes, os acertos, os fracassos e como chegar até o destino, enquanto que os de baixo são mais demorados para se tomar as decisões, porque na realidade eles ponderam todo esse caminho, fazem diversas opções, calculam as diversas probabilidades para depois então, essa é a melhor trajetória, essa é a melhor escolha. Como a gente falou, como eu falei no início, não existe perfil bom ou ruim, não existe certo ou errado. O que existe na realidade é que todos os perfis precisam se potencializar.
para terem maior alta performance, terem resultados melhores, resultados mais positivos. Então é óbvio que somente agir sem pensar não é legal. E ao mesmo tempo que pensar demais para depois agir, você perde, principalmente no mundo de hoje, com uma velocidade tecnológica, velocidade de informações, velocidade de conhecimento, velocidade de uma série de coisas. A concorrência está aí. Se você for ponderar muito os caminhos, os trajetos, os percursos, os resultados e todos os fracassos, os erros que podem ser cometidos, quando você for agir, já pode ser tarde demais. Então tem que existir, obviamente, uma ponderação. Voltar só para pessoas e não pensar nos resultados também não é uma coisa legal. Assim como também só pensar no resultado e não pensar nas pessoas, também não é legal. O legal é o quê? É o propósito em si. E o que é o propósito? O propósito é que nós temos um objetivo e esse objetivo é alcançado por pessoas. Então as pessoas têm que estar motivadas, engajadas para se atingir os resultados esperados e positivos. Que todos prosperem, que todos tenham resultados. Então a mesma coisa, existe uma potencialização. Então o pessoal de cá especificamente tem que aprender a focar também nos resultados. E o pessoal de cá também tem que focar nas pessoas. O pessoal daqui de cima tem que ponderar, não precisa obviamente ponderar durante vários dias, vários meses, ter vários fatos e informações, mas não simplesmente só agir. Ele tem que pensar um pouco, ver as principais probabilidades, opiniões, inclusive, perspectivas, pontos de vista de outras pessoas, para então agir. Né? E a mesma coisa aqui, eu também não preciso ver 200 KPIs, eu não preciso ter 400 relatórios, eu não preciso ter 10 tipos de percurso, ou trajetos, ou planejamentos para ver qual que vai ter o melhor resultado. Eu posso mediar aí fazendo 2, 3, uma amostragem, de forma que eu consiga também chegar nesses resultados. Tá? Com isso daqui, vocês já mais ou menos se encaixam. Né? Existem alguns discursos fáceis, existem formas de comunicação. Então perguntas simples, né? Como, poxa, nossa, e o que você achou das suas férias? E quando você faz esse tipo de pergunta, a tendência, dependendo do tipo do perfil, primeiramente você já vai ver, se a pessoa começar com êxtase, com muita alegria, com muita felicidade, né, aquela coisa onde ele bota muita energia em cima disso, você já pode colocá-lo na parte superior. Se já for uma pessoa mais que vai falar, ou talvez até seja mais monossilábica e não queira falar tanto, ou que pare, pense, né, e o tom de voz você já coloca na parte de cá. E durante o discurso de como foram suas férias, você vai observar, porque a pessoa vai falar, encontramos um casal de pessoas que fizemos amizade, o pessoal do hotel era muito receptivo, tinha bastante gente na praia, o pessoal da própria cidade era muito agradável, as pessoas nos receberam muito bem. Olha só, o discurso todo inicialmente não quer dizer que ele não vai falar da coxa, da cama, do quarto, da comida ou de outras coisas que trazem resultados mais concretos e não emocionais ou sentimentais de conexão e de colaboração. Mas ele começa o discurso dele em pessoas, enquanto que o lado de cá, ele não vai falar inicialmente de pessoas, ele vai falar que a praia tinha uma água muito boa, que a areia estava bem branquinha, a praia estava limpa, de que o hotel era agradável, as acomodações estavam boas, né, o preço era acessível, ou seja, ele vai falar. Também não quer dizer que no final do discurso ou durante o discurso ele acrescente algumas coisas com pessoas, mas ele sempre, você vai perceber que o foco dele vai ser em cima de resultados que ele teve com as férias. Então os resultados aí foi o quê? Fui para uma praia agradável, com areia, com água agradável, um hotel onde eu me acomodei, dormi, ou seja, o resultado que aquilo me trouxe do descanso que eu tinha como objetivo. Ambos tinham como objetivo o quê? Férias, descanso, lazer e aproveitar a vida, né? Qualidade de vida. Mas uns voltaram-se mais para as conexões, para o social, para as emoções, para os sentimentos, para o mundo favorável. Por mais que o quarto seja uma porcaria, por mais que a comida do hotel seja ruim, mas ele fez várias conexões excelentes. Enquanto que esse daqui, pode ser que as pessoas não sejam agradáveis, pode ser que as pessoas sejam até hostis, mas se o quarto era maravilhoso, se a comida era maravilhosa, se ele conseguiu ir para um lugar onde ele se sentiu bem,
especificamente naquele local, ou seja, ele teve o resultado esperado, para ele também vai ter um bom resultado. Então existem algumas formas aí que você consegue simplesmente clarificando, perguntando, conversando, né? Algumas coisas que você, pela percepção, isso óbvio você vai afinando com o tempo, você pelo menos divide hemisférios, né? Falou muito de pessoas, sentimentos, emoções, falou muito de resultados, tarefas, objetivos e metas, falou de uma forma gesticuladora, com volume alto de voz, com a entonação da voz, ou ele falou de uma forma mais tranquila, mais calma, com um volume de voz mais, né, baixo e médio, como ele falou, você já vai encaixando. E conforme você vai encaixando, está gesticulando, fala muito de pessoas, num evento que eu conheci, que não sei o quê. Então você já encaixa o cara aqui. Percebe? Então assim, eu falo muito de pessoas, eu falo das conexões, eu falo das pessoas que eu conheci, eu falo das pessoas que me procuram, eu falo do como eu me senti naquele workshop, naquela palestra, ministrando para as pessoas, as conexões que eu fiz ali, o conhecimento que eu também aprendi ali. Então eu estou falando sobre as pessoas com quem eu me relacionei no evento. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa, falo, tenho um volume de voz alto, gesticulo durante as palestras, não fico parado, me movimento o tempo todo, então é muito fácil. Você percebe? Você encaixa, está falando muito de pessoas e está especificamente numa velocidade, num volume de voz aqui. Então já me encaixou no I. Opa, o perfil dele é I. E é isso que nós vamos ver nos próximos episódios. Nós vamos aí descascar aqui em 4 gominhos essa laranja grande aqui chamada DISC. Vamos descascá-la aqui e vamos então conhecer cada um deles para que a gente possa reconhecer como se comunicar, como influenciar e interagir, o que ele espera, o que o ambiente espera e principalmente como potencializar. Se você se identificou como um C, como um S, com mais caracteres, lembre-se, você é um DISC, você tem todos, mas as suas características maiores que você se identificou, qual foi? Responde, coloca para mim aqui no vídeo, aonde você acha que você se encaixaria? Por que, principalmente, você acha que você se encaixaria nesse perfil que você colocou? Se você achou que é um S, por que você acha que as suas atitudes, seus comportamentos te levam a ser um S? Coloca nos comentários para mim. Se gostaram do vídeo, dá uma curtida, não esquece, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber as notificações. Vamos dar sequência no próximo episódio, no 4º episódio, onde nós vamos discutir sobre dominância. Vamos começar pelo dominância, vamos saber como potencializar, como se comunicar, como reconhecer este perfil, como conseguir influenciar, principalmente persuadir este perfil, né? Gerar empatia, ser mais assertivo nessa comunicação, fazer uma entrega dentro exatamente do esperado desses resultados, para que haja mais assertividade, afetividade e uma comunicação muito melhor para vocês. Então não esquece, curtiu, compartilha com quem vocês acham que podem querer se identificar, para começar a entender o porquê que eu tomo essas decisões, como é que eu enxergo o mundo, porquê que eu sempre estou me adaptando ao ambiente, em vez de eu sentir que sou mais forte que o ambiente, se eu falo muito rápido, se eu falo baixo, por que eu tomo decisões muito apressadas sem ponderar, ou por que eu pondero e sempre perco o fio da meada, né? Perco ali a chance, o time. Então, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que vocês acham que seriam legal elas olharem, verem, tentarem se identificar, comentem aqui no vídeo, né, que perfil que você acha que você mais se identificou e por quê, principalmente o porquê. Por que você acha então que você se encaixa num S? Por que você se viu como um D, né? Inscreve-se no canal, marca o sininho. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço a todos vocês.